Olá, pessoal. Eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com o Central de Dicas. Se você vai participar do concurso para o TJ de São Paulo, o seu lugar é aqui na Central de Concursos, pois estamos entrevistando professores de todas as disciplinas que serão cobradas na prova para escreventes. Eles vão dar muitas dicas, bizus e orientações para que você possa conquistar uma das vagas do concurso. E agora chegou a hora de falarmos de uma disciplina que, juntamente com matemática e raciocínio lógico, costuma ser a pedra no sapato de muitos candidatos, né? Hoje vamos falar sobre informática. E quem dará as dicas para os futuros candidatos do concurso do TJ de São Paulo é o professor Adalberto Pinto, que leciona aqui na Central de Concursos. Muito obrigado pela sua participação, professor. Seja muito bem-vindo ao Central de Dicas. Tudo bem? Tudo bom, Luiz. Obrigado a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar falando com você. A gente que agradece aqui a sua participação, professor. Professor, eu cheguei analisando aí o último edital do concurso do TJ de São Paulo, né? Eu percebi que a disciplina de informática é, depois de língua portuguesa, a que possui o maior número de questões na prova, né? No concurso de 2018 foram 14 questões. É lógico, se a gente somar raciocínio lógico e informática, vão dar 16. Se a gente somar tudo de direito, vão dar 40. Mas, assim, especificamente, a disciplina exclusiva é a segunda com o maior número de questões, né? Então, isso coloca a informática, na sua visão, como a segunda disciplina mais importante do concurso? Eu não sei se eu posso concordar exatamente com o que você está dizendo. Tá? O apanhado geral está muito claro, e é isso mesmo, o número de questões é essa, mas língua portuguesa, como tem um número de questões maior, entre as matérias não específicas, acaba tendo uma significância maior do que informática. Mas, sem dúvida nenhuma, noções de informática é a matéria que vem logo em seguida. Normalmente, os candidatos eles vão muito bem nas matérias específicas, naquelas matérias de direito, direito administrativo, direito constitucional. Normalmente focam um pouco mais ou já tem um conhecimento já tem uma formação acadêmica voltada para essa área, e isso mais ou menos nivela os candidatos nessa matéria. Língua portuguesa, poxa, o cara tem língua portuguesa a vida inteira, sabe? Na verdade, quando ele está estudando, ele está revendo aquilo que ele já viu várias vezes. O que normalmente acontece é que o aluno não sabe onde é que enfia aquela porcaria daquela crase há muitos anos e continua com esse problema. Agora, a informática já é uma matéria que acaba separando o joio do trigo, porque ela acaba sendo um divisor de águas. É a matéria que você tendo um conhecimento específico, não é? Porque as matérias que são cobradas pela VUNESP normalmente são específicas. Isso adianta muito. E aí, depois, com o estudo, né, mais aprofundado, em cima de questões, o aluno consegue realmente fazer com que a matéria de informática seja realmente um diferencial. Então, é só isso. A matéria informática, ela é um divisor de águas, sim, não exatamente pelo número de questões, por conta de que o número de questões de informática de língua portuguesa fica um pouco acima das questões de informática, né? Sem dúvida, professor. E me diga uma coisa, professor, a gente falou aqui agora há pouco que no último concurso foram 14 questões de informática. O senhor acredita que a VUNESP vai manter esse mesmo número de questões? Olha, Luiz, é uma coisa que fica assim um achismo, né? As questões básicas normalmente têm um número estabelecido, um número de questões para cada matéria estabelecido, já pré-estabelecido. A informática, ela tem sido ao longo do tempo explorada nas provas de uma forma que não me agrada pessoalmente, porque quando você diz informática, seria como se você dissesse assim, direito. É uma matéria muito abrangente. Então, dentro dessas 14 questões, você tem aí questões voltadas para o Windows, questões voltadas para o Excel, para o Word,
para a internet como um todo, seria como se eu estivesse dizendo assim, olha, vai ter direito administrativo, direito constitucional, direito processual penal. Então, são várias matérias dentro de uma que Muito amplo, resume né? todas elas, né? É uma coisa meio que multidisciplinar. Então, fica até um pouco trabalhoso para o candidato estudar essa matéria. É alguma coisa que vai realmente exigir um trabalho bem intenso para que ele consiga se dar bem na prova. Mas exatamente como a disciplina de informática costuma separar o joio do trigo, como o senhor mesmo falou, dificilmente a banca vai reduzir o número de questões, né, mestre? Porque assim, se ela quer exatamente num concurso como esse, que reúne aí 200, 300, 400 mil candidatos, provavelmente ela vai vir com a informática exatamente para conseguir fazer essa nota de corte, né? Sim, sim, eu concordo com isso. Eu acho que por conta também, né, de ser uma prova de nível médio e onde se exige cada vez mais um conhecimento mais abrangente, mais profundo, para se ter um profissional mais gabaritado, eu acredito sim que a matéria informática para atividade específica deste cargo, né, no Tribunal de Justiça, é algo que é importante para o desenvolvimento do trabalho do indivíduo que vai estar ali exercendo aquela atividade, e isso é um elemento filtrante interessante. A questão de raciocínio lógico é uma questão interessante, a questão do conhecimento de direito é uma questão interessante. Informática, sem dúvida, está entre aquelas que seria um requisito mínimo de conhecimento básico que alguém para exercer essa atividade deveria ter. Concordo com você. Claro, perfeito, mestre. E em relação ao conteúdo programático de informática, o senhor acredita que vai ser mantido? Os candidatos têm que tomar como base o edital de 2018? Ou o senhor acredita que possa ocorrer alguma atualização, possa ocorrer uma inclusão, ou até mesmo uma exclusão de algum assunto? Como é que o senhor avalia a questão do programa? Eu acho que o último programa ele estava bem afinado com a demanda do cargo. Então, no último edital, se cobrou sistema operacional e foi bem específico, falando do Windows. Normalmente, a VUNESP ela trabalha com aquilo que está mais na vanguarda, então, no caso, hoje seria o Windows 10. Fala de alguns softwares dentro de um pacote Office, e no caso da última prova falava em Word e Excel, e o assunto internet, diluído entre navegação na internet, envio de e-mails, utilização de ferramentas dentro da internet. Então, esses assuntos são os assuntos que estiveram na prova anterior e que eu acredito que devam estar de volta nessa prova. A experiência mostra que quando eu capacito os meus alunos baseado na prova anterior, esse tipo de trabalho tem um efeito muito bom. Pode fugir um pouquinho? Sim, pode fugir um pouquinho. Pode ser que acrescente um novo aplicativo? Sim, mas eu acredito que o escopo deva ser realmente o anterior, a prova anterior, o edital e o conteúdo programático da prova anterior. Perfeito. A gente percebe assim que em concursos de muitos outros órgãos, né, e que são organizados por outras bancas organizadoras, vem sendo cobrado assim, rotineiramente, sistematicamente, Writer e Calc, além do Word e do Excel, né? O senhor não acredita que esses softwares livres possam ser incluídos no programa? Ou não é um perfil da Fundação VUNESP trabalhar com o Calc, o Writer e até outro sistema operacional além do Windows? A possibilidade existe. Cada vez mais a gente percebe esta demanda por utilização desses softwares livres, que são esses que você acabou de mencionar, de Writer, Calc, esse tipo de aplicativo, por conta dos órgãos públicos começarem, aos poucos, a utilizarem esse tipo de aplicativo. Então, a ideia da prova de informática, pelo menos, é estar atendendo a demanda do órgão que está
distribuindo aquela vaga. Então, aquele cargo tem uma demanda de utilização do sistema operacional X. Então, normalmente, a prova atende a essa demanda. Eu acredito que, uma vez que você tenha equipamento e sistemas operacionais já operando dentro do Tribunal de Justiça, mesmo que você tenha aplicativos que são mais baratos, no caso de graça, né? O software livre é de graça, mas você já adquiriu algo pago, que você tem condição de continuar utilizando. Não vejo por que eles trocariam tudo para um software livre. E, portanto, entendo que a prova deva, sim, continuar em cima daquilo que vem cobrando nas provas anteriores. É tudo uma conjectura, tá? É uma ideia minha. Aqueles que começaram já com software livre vêm fazendo os editais constando o software livre. E aqueles que estavam no Windows, eu vi poucos casos que mudaram para Linux e para os softwares livres. Tá? O que a gente percebe às vezes, né, não é nem questão de trocar, tirar o Excel, colocar o Calc, tirar o Word, colocar o Writer, mas cobrar ambos, né, os 4 juntos. Essa é uma possibilidade, isso vem acontecendo muito nos concursos, né? Mas não sei se o senhor acha que dificilmente isso vai acontecer. A tendência, não estou falando que é o que vai acontecer, a tendência é manter o Word e Excel. Sim, essa é a minha esperança. Tá? Eu acredito que a coisa deva continuar como estava. E, portanto, o pacote Office da Microsoft é o que seria cobrado. Mas seria, do meu modo de ver, inclusive, uma catástrofe para aqueles que são os competitivos, aqueles que já estão estudando há algum tempo, se tivesse que voltar todo o seu estudo para o software livre a essa altura do campeonato. Nós estamos aí na iminência de uma autorização, na iminência, então, da realização das provas, e é pouco tempo para quem trabalha, usando o teu exemplo, com o Excel, já vem utilizando o Excel, já vem respondendo questões de Excel, começar a operar com o Calc, que muda tudo, sabe? A essência é a mesma, é um software para trabalhar com cálculos, mas opera de maneira diferente. E as questões, normalmente, quando são feitas em cima dos softwares livres, elas pegam justamente essas picuinhas, que são essas diferenças. E isso acaba sendo traumático para alguém que esteja se preparando para uma prova desse naipe. O que eu saliento é assim, existe um tempo entre a autorização, a publicação do edital e a realização efetiva da prova. Então, eu sugiro que o aluno não despreze totalmente a hipótese de um software livre vir aparecer na sua prova. Ou seja, tente ter alguma familiaridade com esse tipo de aplicativo. São programinhas pequenininhos, aplicativos que você instala muito rapidamente no computador e tem uma certa similaridade com o pacote Office da Microsoft. Então, com a utilização, depois fica fácil. A gente vai ter tempo, a partir da autorização até a realização da prova, para focar, caso seja necessário, em cima do software livre. Perfeito. Na sua visão, qual é a melhor forma de estudar informática, sobretudo para o concurso do TJ de São Paulo? O senhor acredita que é mais interessante você fazer o estudo reverso, a partir de questões e buscando a teoria dessas questões, ou é melhor iniciar pela teoria e depois fazer exercício? Como é que o senhor percebe isso? Tá, no meu modo de ver as coisas, olha, eu já tenho muitos anos já trabalhando com isso, formando pessoas que estão se preparando para um concurso público. Já são tantos anos que começou a ficar depreciativo como professor de informática falar quanto tempo eu estou trabalhando com isso. E a experiência me mostra que, se o aluno focar nas provas anteriores, ele vai perceber rapidamente que os temas são recorrentes. Então, eu já sei mais ou menos que a quantidade de questões de Windows vai ser superior à quantidade de questões do Word e do Excel somadas,
e que vai ser um pouquinho mais do que as questões voltadas para a internet. Então, você já tem mais ou menos a distribuição das matérias dentro da prova. Quando você trabalha com as questões de provas anteriores, você começa a perceber que, mesmo dentro dos assuntos, existem temas recorrentes. Então, tem algumas coisas que elas são cobradas constantemente. E ainda tem uma questão de sazonalidade. Eu não sei se eu estou sendo profundo demais nessa resposta, mas a VUNESP, fazendo várias provas, se percebe claramente que os assuntos que apareceram numa prova do domingo passado, ou do domingo anterior, ou na proximidade do dia da sua prova, eles mais ou menos são correlatos, eles aparecem novamente na próxima prova com uma visão diferente, abordando um prisma diferente. Entende? Então, ele faz uma pergunta diferente dentro do mesmo tema. Então, área de transferência do Windows. Tá bom, eu preciso dominar esse assunto, porque eu já percebi que nas provas anteriores esse tema é constante. Então, eu preciso, ao passar pelas questões, entender se eu consigo responder toda e qualquer pergunta sobre esse tema. Quando está chegando nos dias que antecedem a prova, o conselho é que você acompanhe o que a banca vem fazendo de questões em provas de nível médio, onde o conhecimento de informática é cobrado com as mesmas matérias. Quando você percebe que essas coisas batem com a tua prova, independente de qual seja o cargo, eu só quero uma prova de nível médio de informática que tem Windows. Quando você percebe que nos dias que antecedem a sua prova, começa a aparecer questões falando sobre, o exemplo que eu estou dando, área de transferência. Então, a chance desse assunto aparecer na sua prova é enorme, enorme. Então, a VUNESP ela não repete questões, mas ela meio que repete temas. Então, vou fazer uma questão de Windows, e para isso nós vamos usar a barra de tarefas. Então, a prova do Tribunal de Justiça apareceu uma questão lá da barra de tarefas. Na outra prova que teve na prefeitura da cidade tal, aqui em São Paulo também, apareceu também uma questão na barra de tarefas. Então, eu já percebi, observando as provas anteriores, que este tema merece um aprofundamento da minha parte, caso eu não tenha domínio sobre ele. Então, a partir dessa noção, né, dessa consciência, aí sim eu iria para o material para tentar entender exatamente onde que está o meu problema. Tem alguma coisa que eu preciso memorizar? Tem alguma coisa que ainda falha, eu não tenho certeza? Tem alguma ordem das coisas que eu não tenho certo? A prova da VUNESP, quando diz respeito à informática, ora, ela começa a trabalhar muito com ícones. Olha, eu clico aqui, o que acontece? Ora, ela começa a trabalhar com atalhos. Então, a última prova, por exemplo, a questão de atalho foi muito pouco explorada. Mas suponha que na época da sua prova você comece a perceber que a questão de atalho está sendo cobrada. Então, será que eu já memorizei todos os atalhos que podem aparecer no Windows, no Word, no Excel, usando o navegador? Então, a prova anterior é a base. Ela é que vai me mostrar onde eu devo focar o meu estudo. Então, não adianta o aluno começar pegar uma apostila minha, trabalhar todo aquele material e só depois entender o que normalmente é perguntado. Ele corre o risco de se aprofundar demais em temas que são superficiais. Ou ser superficial em temas que são mais profundos. Então, a ordem correta, no meu modo de ver, é trabalhar com uma base de dados com questões de provas anteriores, bem focada, do mesmo nível de escolaridade que está sendo cobrado pelo Tribunal de Justiça, com as mesmas matérias. Mestre, a questão é a seguinte, qual o perfil de prova da VUNESP? Ela é uma prova de nível fácil, de nível médio, de nível difícil, trabalha com pegadinha, tem alguma característica específica a prova de informática da VUNESP? Olha, a prova da VUNESP, ela não é
conceitual, sabe? O que é isso? E aí as alternativas. Não, não é assim que costuma ser uma prova da VUNESP para noções de informática. Ela é uma prova muito previsível. Então, exemplo, eu sei que vai ter uma questão de função do Excel. Então, existem algumas fórmulas matemáticas no Excel, funções já pré-formatadas, onde você só vai colocar ali o intervalo de células que você quer que seja operada por aquela função. Estas funções normalmente aparecem em prova. Quais delas? Bom, o Excel tem uma base de umas 400 funções para mais, tá? Tem algumas que são recorrentes na prova da VUNESP, então ela cobra sempre aquelas. O problema é que aquelas que ele cobra sempre são em torno de umas 40, 50. Então é um volume bem grande de informação para você conseguir guardar. Essa quantidade de informação, quando ela é bem trabalhada, ou seja, ela é utilizada, porque no caso da informática, não adianta você pegar o caderno e ficar tentando ler o que você compreendeu na sala de aula e acreditar que isso vai ser suficiente para a prova. Ou seja, você vai ter que usar, você vai ter que ligar o seu computador, abrir o Excel e trabalhar, porque a VUNESP não vai ser conceitual, ela não vai perguntar o que é uma planilha. Ela vai pedir para você, a partir de algumas células preenchidas com alguns valores, qual seria o resultado para essa função. Então, a VUNESP, ela cobra, no que diz respeito à informática, saber se você é uma pessoa que utiliza o computador. Então, você já enviou um e-mail, já recebeu um e-mail, com certeza você não vai ter problemas para responder questões voltadas para esse assunto. Então, é uma prova que ela quer saber se você tem afinidade com o aplicativo, se você tem afinidade com o computador, se você tem afinidade com o dia a dia do trabalho que talvez exija aquele tipo de conhecimento. Então, eu só posso dizer assim, no que diz respeito à informática, não é uma prova conceitual, tá? É uma prova, eu diria, de médio para difícil. Muitas vezes eu mesmo tenho dificuldade em discernir se uma questão é de nível médio ou de nível superior. Sabe, o nível de dificuldade daquela questão, na informática, depende muito do teu dia a dia com o computador. Entende isso? Eu tenho dificuldade em entender se essa questão é para nível superior ou eu coloco ela para nível médio. Rapaz, ela é uma questão difícil. É fundamental, então, já que você está falando que ele busca, talvez, uma prática e não um conceito de informática, né? Ele quer tentar pescar aquele cara que é um usuário mesmo, né? daqueles programas, daqueles softwares. É fundamental o candidato, ao estudar... Primeira coisa, tem que fuçar o Windows, fuçar o Excel e fuçar o Word, entre outros programas. Você considera isso fundamental, importante? E outra questão, ao fazer provas anteriores, ao estudar por meio de provas anteriores, ou até mesmo exercícios de fixação, vale a pena fazer esses exercícios com o computador ligado, em vez de o candidato tentar fazer a questão sem estar mexendo, sem estar efetivamente fuçando o programa para tentar responder a questão, ou não? Como é que você considera? Qual é a melhor forma de estudar aí? Com o computador junto, fazendo as questões com o computador ligado, ou tentando fazer as questões sem ter o computador? Eu faria as questões sem ter o computador. O computador ele vai ser utilizado quando você perceber onde está a sua dificuldade. Quando você compreender que aquele tema é um tema recorrente e você está em dúvida em relação a como trabalhar aquele tipo de questão. Normalmente, as questões são em cima dos aplicativos, da utilização das ferramentas. Então, o computador ele vai simplesmente servir para você poder conferir se aquilo está correto. Olha, eu selecionei tal texto no Word, cliquei no botão tal, o resultado seria
Qual? Alternativa A, B, C, D e E. Ora, eu primeiro deveria, na teoria, tentar compreender se eu sei responder aquilo, se eu fixei já esse conhecimento, ou se eu preciso aprender. Eu costumo dizer o seguinte, os alunos eles vão para uma sala de aula e eles acreditam que eles estão com isso estudando. E eu costumo dizer que isso não é estudar, né? Você estar na sala de aula, você está ou aprendendo ou revendo alguma coisa que você já aprendeu. O estudar tem que ser na sua casa e em cima de um fato concreto. Eu não sei responder esta questão. Aí eu tenho que ir até o computador, mas eu faria isso numa segunda etapa, depois que eu já tivesse um apanhado de conhecimento que precisa ser fixado. Olha, eu percebi que eu tenho dificuldade com as funções do Excel. Olha, então, espera aí, parou. Vamos ver quais são as funções do Excel que são normalmente cobradas pela VUNESP. Olha, média, soma, soma C. Eu tenho conhecimento de todas elas, ou aqui no dia da prova eu vou ter que chutar? Não, eu já estou com conhecimento bem aprimorado, eu consigo fazer as questões. Então, eu vou trabalhar as questões. Não é para você fazer, na minha opinião, as duas coisas simultaneamente. Mesmo porque o estudo, né, a fixação da informação é algo meio maçante. E se você tem um computador ligado ali na sua frente, para você se perder ali, é facinho, perder o foco do seu estudo. Então, eu acredito que trabalhar com a prova, reconhecer o problema e depois sim ir até o computador e compreender o que é que não está fixo direitinho para poder resolver posteriormente aquelas questões. Nunca responda as questões efetivamente com uma caneta. Sabe, coloque a resposta num caderno ao lado, para que aquela mesma pergunta possa ser usada daqui a uma semana, para que eu possa novamente responder aquela mesma questão sem saber a resposta. Porque se eu marcar ali a resposta daquela questão na própria prova ali que eu estou treinando, eu perdi aquela questão, ela já fez o que ela tinha que fazer e eu não consigo retrabalhar com ela, saber se eu fui tentar fixar no computador, fixei o conteúdo, agora eu preciso testar novamente. Olha, é para essa questão. Tá bom, e se não fosse isso? E se fosse esse outro? E se fosse essa outra opção? E se me perguntasse isso? Então, para mim, estudo da informática, ele passa pelo entender onde estão as brechas do seu dia a dia na utilização do computador. Outra dica em cima disso, se você me permite, ao utilizar o computador no dia a dia, então, é muito provável que a pessoa, no seu dia a dia de trabalho, tenha um contato com o computador. Alguns trabalham diretamente com o computador. O que eu gostaria é que a pessoa tivesse uma visão mais clínica quando estivesse utilizando. Sabe, e esse botãozinho aqui, que eu estou vendo que ele está aqui há muito tempo. Eu abro o Google, tem uns quadradinhos aqui do lado direito, no canto superior direito. E para que serve isso aqui? Clica ali, veja para que serve isso. Entenda o que acontece, sem medo. Então, tenha um olhar mais estudo para aquilo que você fez normalmente, mecanicamente. Então, utilize o Word como uma ferramenta de estudo. Experimente todas as opções. Ative tudo aquilo que normalmente você não ativa. Não se limite a escrever aquele seu texto ali no Word. Tente uma formatação diferente. Se obrigue a fazer algo diferente, que nessa experiência você vai lembrar de questões que você teve problemas e vai começar a fixar aquilo que precisa ser fixado. Ótimo. Você já, en passant, já deu aí alguns assuntos que são recorrentes em provas da VUNESP, em especial para o TJ. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais. Quais são os assuntos que o senhor acredita que tem mais probabilidade, mais chance de cair na prova do TJ, até pela recorrência que acontece
né, nos concursos para o TJ e também de provas que são aplicadas para a VUNESP. Então, assim, até para os candidatos ficarem atentos, olha, eu acho que o candidato tem que estudar o programa inteiro, não tem jeito. Mas quais são os pontos mais recorrentes e que, por isso, tem mais chance de cair na prova? Tá bom. O Windows, nós vamos ter um maior número de questões. Por quê? Porque historicamente é assim. Dentro do Windows, então o aluno tem que pensar no Windows 10. Então, a Microsoft fez algumas edições do Windows e parou na última, que é a versão do Windows 10. Ela vem se atualizando constantemente. Essas modificações que ocorreram do Windows 7, entre o 7 e o 10 tem o 8, apareceu muito pouco em prova. As modificações entre o Windows 7 e o Windows 10 é normalmente aquilo que aparece em prova. O que é que tem de diferente no Windows 10? O que tem de detalhes aqui na barra de tarefas do Windows 10? Botõezinhos que eu clicando, eu tenho um recurso diferente. Então, a Cortana, por exemplo, a área de trabalho virtual, são coisas diferentes que aparecem somente no Windows 10 e estas coisas normalmente são alvos de questão dentro do tema Windows. Aí depois a gente tem um número maior de questão, em segundo lugar, que seria a junção do Word e do Excel. Ou seja, com certeza teremos uma questão, minimamente, 2 questões do Word e 2 questões do Excel. Essas questões do Word, normalmente, dizem respeito à formatação. Então, eu tenho um texto, eu vou selecionar esse texto e vou utilizar uma ferramenta. Qual o resultado que eu terei? Então, as questões do Word são mais centradas em cima da formatação. A questão do Excel, com certeza, né, com uma chance muito boa, a gente deve ter uma questão lá envolvendo as funções. Então, no edital, ele coloca lá fórmulas e funções. Há uma distinção entre fórmulas e funções. Normalmente, numa questão de nível médio, ou ele faz uma fórmula, que seria uma sentença matemática um pouco mais aprimorada, né, para que seja testado o conhecimento de ordem de operações, que o Excel obedece às mesmas ordens da operação matemática, a sequência para fazer as operações, ou as funções. Então, no Excel, para aparecer uma função média, conte C, são sempre as mesmas funções. O que muda são a forma com que aquilo é cobrado. Não dá para ele inventar resposta, só dá para ele inventar pergunta. Então, ele rodeia bastante e faz uma pergunta que, na verdade, é a função média. Resolva isso aqui. E, por último, a gente teria um outro tema que seria a questão da internet. Veja, eu estou englobando utilização de navegador, utilização de mecanismos de mensageria, então, WhatsApp, coisas desse tipo, e e-mail. Teve provas que a gente reclamou um pouquinho porque houve questões de hardware, que não era algo que estava no edital. Nos últimos editais da VUNESP tem sido acrescentado um tema específico de hardware, um hardware geral. Como utilizar a impressora, como a portinha USB do computador da gente ela trabalha. Então, são coisas muito simples do dia a dia. Então, quando eu comprei uma impressora, eu liguei eu mesmo a impressora ou eu tive que pedir para o meu priminho de 5 anos vir aqui instalar a impressora? Entendeu? Então, se você realmente pegou a impressora, tirou da caixa, ligou o fio e ligou no computador, você percebe que ela funciona normalmente, porque trata-se de um barramento que funciona dessa forma. Simplesmente os 2 equipamentos estando ligados, eles se reconhecem. Então, as questões de hardware têm sido assim algo novo. Não novo na prova, mas novo no edital,
que a VUNESP tem colocado. Então, pode ser que a gente tenha aí alguma questão voltada para esse mundo hardware, né? Que o mouse, o teclado, aquelas coisas mais básicas, assim. Então, talvez uma ou duas questões em cima desse tema. Tá? Então, a coisa fica mais ou menos focada em cima da utilização do equipamento, no que diz respeito à hardware. Mestre, vírus, malware, é assunto que pode cair, recorrente, não? Não para esse tipo de prova. Não para esse tipo de prova. Redes sociais também não, né? Quando essas questões de redes sociais aparecem, porque hoje em dia você fala assim, você utilizou o WhatsApp hoje, você utilizou o Facebook hoje, você... Sim, sim. Ou seja, a pessoa não tem dificuldade em responder esse tipo de questão, né? Ele não demanda, assim, um esforço muito grande por parte do aluno. Eu tenho 2 horas para estudar e eu só tenho essas 2 horas para estudar. Hoje, sexta-feira, a prova é domingo, eu só tenho essas 2 horas para estudar. Vou estudar redes sociais ou vou estudar as funções do Excel? Querido, certifique-se que você sabe as funções do Excel. Mas o Excel é muito mais difícil, sem dúvida nenhuma. Então, quando se fala em redes sociais, pode aparecer alguma coisa dentro do tema internet? Sim, pode aparecer, sim. Pode aparecer. Mas, normalmente, são coisas dentro do nosso cotidiano, sabe? O meu cotidiano envolve a utilização do computador. Então, para mim, você poderia fazer pergunta, é óbvio, eu sendo professor de informática, as coisas ficariam fáceis para mim. Alguém que utiliza muito redes sociais não teria dificuldade. E nós estamos falando hoje de jovens que a maioria deles não tem dificuldade com esse tema. Ou seja, respondendo a sua pergunta, sim, esse tema pode aparecer? Sim, mas não é com uma profundidade que demande assim, um trabalho tão intenso. Vírus, esse tipo de coisa, também, sabe, cobrar um certo tipo de vírus, não é próprio de provas para o Tribunal de Justiça. Por exemplo, para a Polícia Civil, aí já tem uma especificidade maior em cima desse tema. Tem algum assunto menos cotado, menos recorrente, mas que o senhor acredita que, de repente, a VUNESP pode ir lá colocar esse tema ali na prova, exatamente para tentar criar um filtro, né, para tentar criar essa nota de corte entre os candidatos? Luiz, é assim, talvez a sua intenção seja que eu desse para você algo que ia ajudar o pessoal que está vendo a gente aí, ia ficar feliz demais, porque ia ter um furo, uma coisa maravilhosa assim. Mas, querido, a experiência mostra que ele não precisa, a VUNESP não precisa disso. Só para ser claro, até fugindo um pouquinho do meu assunto, para não ficar muito maçante, eu falei da crase na língua portuguesa. Não tem uma prova de língua portuguesa que não apareça crase. Toda questão, toda prova de língua portuguesa tem crase. Se não tiver crase, é porque você está fazendo a prova de informática. Entendeu? Na de português tem crase. Ele sabe que isso vai cair. O aluno sabe que isso vai estar lá. Toda prova está. E será que na próxima vai estar? Claro que vai estar. Óbvio que vai estar. Então, cabe a você ter certeza de que aquilo que você sabe com certeza que vai aparecer, você consegue responder qualquer questão. Já memorizei tudo. Memorizei onde entra, onde não entra, o que faz, quando é facultativo. Então, pode me perguntar qualquer coisa. Agora, dentro dessa esfera que você me faz essa pergunta, eu fico numa saia justa, porque eu não consigo imaginar algo que seria mais complicado do que a simples prova de informática que normalmente é feita para os alunos. Ela filtra demais. É o terror dentro. Eu percebo, fazendo simulações com os alunos, que a matéria acaba sendo algo que espanta, sabe, por si só. Então, se você já tem um conhecimento de informática, simplesmente não deixe ele de lado. Separe um horário de estudo para trabalhar as questões de informática, aprimore o trabalho em cima das questões, mas não precisa pensar em algo que alguém pudesse ter, ou eu, ou com a experiência que eu pudesse ter, ou qualquer outro professor, viajar. Não é necessário isso.
certifique-se de que aquilo que é recorrente, e a VUNESP é muito previsível, quando você trabalha com todas as provas anteriores, você percebe essa previsibilidade, que ela muda os números, ela muda o contexto da questão, mas ela fica por ali, sabe? Quais são os operadores para eu fazer uma busca no Google? Olha, se eu quero filtrar um pouquinho mais, eu coloco as palavras entre aspas. Tá bom, esse tipo de questão não filtra tanto, talvez a maior parte das pessoas consiga responder. Então, vamos lá. Veja quais são os outros operadores e certifique-se de que você memorizou aqueles caras, que aquilo te dá um certo prazer, porque você vai utilizar no seu dia a dia e com isso você vai fixar aquela informação, de tal modo que agora, a partir desse momento, qualquer questão em cima deste tema, eu consigo responder. Entende? Porque se eu mudar o foco de um aluno em cima de algo que talvez possa aparecer, o Calc, o Writer, talvez possa aparecer. Mude o seu foco. Não, não faça isso. Vamos esperar o edital aparecer, o conteúdo programático específico está ali, e aí focar em cima daquilo ali. Nós vamos ver que alguns temas estão sempre ali e nunca aparecem em prova, outros temas estão sempre ali e sempre aparecem em prova. Mestre, para a gente aqui fazer um encerramento agora do nosso especial, né? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os candidatos, uma dica final, seja ela de estudo, de estratégia para ser adotada durante agora os próximos meses, né? Quando o edital, a gente acredita que possa sair ainda nesse primeiro semestre. A palavra é sua, eu queria que você deixasse aí essa última mensagem para os candidatos. Desde já agradeço muito a sua participação. Luiz, é desejo do meu coração que o desejo de um cargo público, que esse aluno, essa aluna que está ouvindo esse nosso vídeo, vendo o nosso vídeo, ouvindo esse áudio, é desejo do meu coração que tudo que você quer de bom se realize. E eu sei que o que você quer muito é passar no concurso público. Passar no concurso público demanda esforço, demanda um tempo, demanda planejamento, demanda dedicação. Mas eu acho que, acima de qualquer coisa, o foco não pode ser o dinheiro, o salário, o seu rendimento que você vai ter lá no fundo, lá na frente. E sim, o caminho, se vai ser divertido, se vai ser bom para você estudar, se você está curtindo esse tempo que você está estudando, porque essa caminhada até chegar lá, ela deve ser longa, ela se estende normalmente por meses, às vezes por anos, porque você passa nesse concurso do TJ e depois você começa a desejar coisas maiores. Então, será que essa caminhada de se debruçar em cima de livros é algo que te dá prazer? Então, se for, mergulhe totalmente nisso, sabe? Justifique todo esse tempo seu, todo o dinheiro que é colocado em cima de você, aquilo que a sua família está abrindo mão para que você consiga ter um futuro bom. Faça justificar isso aí, faça com que isso seja alvo do teu trabalho. E aí, se você fizer as coisas direitinho, se você tiver esse momento de vibrar, de curtir aquilo que você está fazendo, é só uma questão de tempo. Vai dar certo. Perfeito, mestre. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Em breve, tenho certeza que a gente vai fazer outros vídeos com você, trazendo aqui mais dicas de informática para os candidatos. Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o Central de Dicas e quero lembrar a cada um que quem perdeu aí um episódio não tem o menor problema. Acesse o site ou o YouTube da Central de Concursos, que você vai encontrar os vídeos desse especial com dicas de professor para o concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Fique com a gente, porque ainda vem muita coisa boa pela frente, muito conteúdo relevante para você conseguir a sua aprovação. Até a próxima, pessoal. Valeu, tchau, tchau.